E aí, gente, a gente vai resolver hoje o exercício número 1 da segunda fase da FUVEST. São dadas as 3 circunferências de raio R, 2 a 2 tangentes. Os pontos de tangências são P1, P2 e P3. Calcule, em função de R, o comprimento do lado do triângulo equilátero T, determinado pelas 3 retas que são definidas pela seguinte exigência. Cada uma delas é tangente a 2 da circunferência e não intersecta a terceira. Lá na letra A, ele está pedindo o lado do triângulo. Nós sabemos que todo triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, aqui a gente sabe que tem no triângulo equilátero tem 60, 60 e 60. Aqui a gente formou um triângulo retângulo e ele forma um ângulo de 30 graus, porque é metade de 60. E a gente vai descobrir isso daqui por tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a R sobre x, e a gente vai fazer uma regra de 3, que fica raiz de 3x é igual a 3r. Que aqui fica x é igual a 3r sobre raiz de 3. Como a gente não pode ter raiz aqui, então a gente multiplica por raiz de 3 e raiz de 3. Que fica x é igual a 3 raiz de 3r sobre 3. A gente corta esse 3 com esse 3, que fica x é igual a r raiz de 3. Tem o lado ainda. A gente não descobriu o lado ainda, a gente já só descobriu esse pedacinho. E o lado, a gente sabe que aqui é 2r e que tem os 2x. Então, a gente vai colocar 2x mais 2r. A gente vai substituir o valor de x, que é 2 mais 2r raiz de 3 mais 2r, que fica 2r, que vai colocar o r em evidência, e deixar o raiz de 3 mais 1. Na área do triângulo equilátero, nós temos essa fórmula. E essa daqui, vezes 3, é o triângulo que está em volta. Aqui nós vamos distribuir o quadrado e multiplicar esse 3 por esse R e esse R. A gente vai cortar o 2 com o 2. Aqui nós vamos ter um produto notável. Resolvendo o produto notável, nós vamos chegar a esse resultado. A gente corta o 4 com o 4 e coloca o r ao quadrado em evidência e multiplica a raiz de 3 por esse exercício número 2. Considere as posições de f e g definidas por f de x é igual a 2 log na base 2 de x menos 1. Se x pertence aos reais, x é maior que 1. G de x é igual a log na base 2 de 1 menos x sobre 4. Se x pertence aos reais, x é menor que 4. Calcule f 3 sobre 2, f de 2, f de 3 e g de menos 4, g de 0 e g de 2. F de 3 sobre 2 é igual a 2 log na base 2 de 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 é meio. Então, fica 2 log na base 2 de meio. 2 vezes menos 1 é menos 2. Porque a gente sabe que log de 2 na base... Não. Log na base de 2 de meio é menos 1. F de 2 é igual a 2 log na base de 2 de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. A gente sabe que log na base 2 de 1 é 0. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. F de 3, que é igual a 2 log na base 2 de 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, a gente sabe que 2 log na base 2 de 2 é igual a 2, porque 2 vezes 1 é 2. G menos 4 é igual a log na base de 2 de 1 menos 4 sobre 4, que é igual a log na base de 2, que é igual a 1. G de 0 é igual a log na base 2 de 1 menos 0 sobre 4, que é igual a log de 2 log na base 2 de 1, que é igual a 0. G de 2 é igual a log na base 2 de 1 menos 2
sobre 4, que é igual a log na base 2 de meio, que é igual a menos 1. Letra B. Encontre x, sendo que o x ele tem que ser maior que 1, menor que 4, tal que f de x é igual a g de x. Então, aqui a gente vai igualar as equações. O f de x, né, é igual ao g de x. Então, a gente vai passar esse 2 pra cá, ao quadrado, né, e vai cortar os logs. Aqui fica um produto notável, que resolvendo a gente chega a esse resultado. E esse a gente faz por MMC, que dá 4. Aí, a gente vai passar o 4. Exercício 3, FUVEST 2016, segunda fase. João e Maria jogam dados em uma mesa. São 5 dados em formas de poliedros regulares, um tetaedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. As faces são numeradas de 1 a 4 no tetaedro, de 1 a 6 no cubo e assim por diante. Os dados são honestos, ou seja, para cada um deles, a probabilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa após o repouso do dado é a mesma. No primeiro jogo, Maria sorteia ao acaso um dos 5 dados. João lança e verifica o número da fase que ficou em contato com a mesa. Aí tem a primeira questão. Qual é a probabilidade de que esse número seja maior do que 12? Bom, aí a gente vem aqui para a resolução. A gente vai usar a fórmula de PA. Então, o primeiro aqui, 1 sobre 5. São 5 poliedros diferentes. Então, se a gente quer saber qual a probabilidade que esse número seja maior que 12, só tem um, que é o icosaedro. Então, ele é 1 de 5 vezes 8 de 20, porque do número 12 até o 20, que é o número que o icosaedro suporta, são 8 números, sobre 20, que é o total. A gente simplifica isso aqui por 4, vai ficar 1 vezes 2, 2, 5 vezes 20 é 100, dividido por 4, 25, 2 sobre 25, 8. Aí a gente vai para a questão B. Qual a probabilidade de que esse número seja menor do que 5? Bom, a gente sabe que todos os poliedros dá para ser menor do que 5. Então, a gente vai fazer esse esqueminha. O primeiro é o tetraedro. Então, ele continua sendo 1 sobre 5, porque ele é 1 entre 5 poliedros, vezes 4 sobre 4, porque tem que ser de 4 até 1, porque são os números menores do que 5. Sobre 4, que é o número de faces que o tetaedro tem. Isso a gente vai achar 1 sobre 5. Daí a gente vai fazer a mesma coisa com o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. 1 sobre 12, porque o 12 se refere ao dodecaedro. 1 sobre 20, porque o 20 se refere ao icosaedro. Então, fazendo isso aqui, a gente vai achar 1 sobre 240, a gente vai usar na PC. 3 vezes, porque são 3 opções que eu tenho, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 240, a gente vai achar o total de 1 sobre 800, dividindo vai ser 0,125% de chance. Aí, fazendo isso, a gente vai tirar PB. A gente vai fazer a soma de todos os resultados que a gente achou aqui. E aí, no final, a gente vai achar 54%. Agora, vamos para a letra C. Qual a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30? Bom, aqui ele traz uma tabelinha com os poliedros regulares. A gente tem que saber que nenhum deles tem 30 faces. Porém, se a gente vir aqui, a gente monta um esqueminha. Se a gente somar 2 dados, que é o número máximo que eles podem jogar na mesa, a gente pode chegar a 30. Então, eu tenho 3 opções. Juntar os números do dodecaedro com os do Exercício 4, FUVEST 2016, segunda fase.
No plano cartesiano OXY, a circunferência C tem centro no ponto P, 2 e 1, e a reta T é tangente a C no ponto Q, menos 1 e 5, como mostra aqui no desenho. Bom, a primeira pergunta é: determine o raio da circunferência C. Para a gente descobrir o raio, a gente vai utilizar aquela fórmula que a gente aprendeu de como tirar o raio da circunferência. Bom, aqui a gente usa o raio é igual. Aí a gente vai substituir os valores aqui, como a gente aprendeu, e vai chegar no resultado de 5. Aí depois, a segunda pergunta é: encontre a equação da reta. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai descobrir o coeficiente angular e depois a gente vai utilizar na fórmula que a gente aprendeu para poder descobrir a equação da reta, como mostra aqui. Tá vendo? E por último, para a gente calcular a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de intersecção de T com o eixo OX. Para a gente fazer isso, a gente tem que saber que o R ele é o ponto de interseção de T com o eixo OX, ou seja, o R vai ser XR no X e 0 no Y. E aí, com isso, a gente vai montar uma matriz. Só que antes, a gente vai substituir isso aqui na equação da reta, vai achar o valor de X, e aí a gente vai substituir na matriz o X, o Y, e aqui sempre colocando 1 para poder dar certo a matriz. Tudo isso a gente vai dividir por 2, porque é a área do triângulo. E aí a gente vai achar esse valor, 125/6. É isso, galerinha. FUVEST 2016, segunda fase. Exercício 5. A figura abaixo representa o gráfico de uma função f de menos 5 e 5. Note que f de menos 5 é igual a f de 2, que é igual a 0. A restrição de f ao intervalo menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola com vértice no ponto menos 2 e 3, restrita ao intervalo de 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. A. Calcule f de menos 1 e f de 3. Bom, se a gente analisar ali um enunciado, a gente pode tirar uma conclusão. Onde termina a parábola é onde começa a nossa reta. Então, para a gente calcular a letra A, o que a gente vai fazer? Então, ele quer saber o f de menos 1, que é o valor de f quando for menos 1. Ali, então, a gente tem uma parábola, e se a gente analisar o gráfico, ele dá essa fórmula pra gente. Então, a gente analisando o gráfico, a gente tem que tirar os pontos, que a gente tem menos 2, menos 3, que é o vértice, menos 5 e 0, que é uma raiz, e menos 1 e 0, que é outra raiz. Essa aqui é uma raiz simétrica. Bom, então, já que a gente já achou os pontos, é só a gente substituir na fórmula que ele deu pra gente, que fica menos 3 igual a vezes menos 2, menos 5, vezes menos 2, menos 1. Aí fica A é igual a 1 sobre 3, Y é igual a 1 sobre 3 vezes X mais 5 vezes X menos 1. Então, F de menos 1 é igual a 1 sobre 3 vezes menos 1 mais 5 vezes menos 1 menos 1, que é igual a menos 8 sobre 3. Daí, agora a gente acha a função de 3, que é uma reta. Ele também dá a fórmula pra gente, se a gente olhar o gráfico, e os nossos pontos, que é 2, 0, que é uma raiz, 0 e menos 5 sobre 3, que é o da parábola. E aí a gente substitui novamente, que aí fica y igual a 5 sobre 6x menos 5 sobre 3, f de 3 é igual a 5 sobre 3 vezes 3 menos 5 sobre 3, f de 3 é igual a 5 sobre 6. Bom, ele pergunta pra gente também, na letra B, qual que é o módulo de f de x, e na C, h de x é o módulo de f de x. Ou seja, se a gente analisar o gráfico que eu desenhei aqui,
a gente entende que tudo que está abaixo de f de x, que é no caso f, o exercício pede para que a igualdade seja simplificada e transformada para um sistema linear com 4 equações, com A, o B, o C e o D. Nessa parte aqui da equação, ele faz uma multiplicação em x, dx mais c vezes x ao quadrado mais 2x mais 2, e o ax mais b vezes x ao quadrado mais 4. Aí acaba ficando nessa fórmula aqui. Ao fazer a multiplicação, a gente faz a distributiva nas multiplicações e depois ele vai isolando aqueles que têm a multiplicação igual. Aí vai deixando com cada conjuntinho desses daqui, ó, com uma equação diferente. Resolvendo o sistema linear da questão A, a questão B, ela pede para que seja resolvido esse sistema e o resultado encontrado é que A é igual 1 sobre 10, B 3 sobre 10, C menos 1 sobre 10 e D menos 1 sobre 10.